Olá galera, hoje eu vim mostrar um pouquinho, fazer um tour pelo terreno, como é que tá, né, para vocês verem, se atualizarem como é que tá. Olha aqui o tempo de assim querer chover, né, o inverno já tá se aproximando. Aqui, pessoal, onde eu tô mostrando é aonde eu vou fazer meu jardim. Aqui são as gramas, né? Não está bem desenvolvida por falta de água, porque a gente também tem um limite de água aqui. Então eu botei algumas plantinhas, ó, que eu tô aguando. Aqui onde está essa linha são os corredores, né? Que eu vou preencher as laterais aqui de rosas, de plantas. E aqui a minha alporquia, ó, dos pés de rosa, só que ainda não tá pronto para tirar. Como também aqui tem do pé de goiaba, também não tá pronto para tirar. A gente só sabe quando tá pronto quando começa a visualizar as raízes aqui, ó. Quando tiver cheio de raízes eu corto lá embaixo e planto num jarro ou no chão. São os meus pezinhos de mamão carregados, ó. Mas tem uma praguinha que não deixa o mamão ficar bem maduro. Ele vai comendo, ele vai fazendo essas manchinhas na casca, ó. Então, para evitar isso daqui, gente, eu tiro assim que começa a amadurecer, que tá de vez ainda, eu já tiro logo. Porque se ele ficar muito maduro, a praga ataca e fica mais complicado da gente conseguir comer o mamão. Olha aqui, tem mais rosas que eu plantei. Tudo essas rosas aqui, gente, são para benefício das abelhas, né? Para vir forragear por aqui. Infelizmente, elas não forrageiam por aqui. Elas procuram a mata, ali a mata, porque lá deve ter flores do gosto dela. Então, nenhuma flor aqui, rosa aqui, eu acho que agrada ela. A não ser o pé de manjericão que eu plantei no mês passado, ó, tá aqui, ó, esse daqui, ó. Espero que ele cresça, né, e comece a florir, para ver se eu consigo ver as abelhas forrageando aqui. Olha, gente, são pés de rosas, aqui um pé de tomate. Dá 10 horas, 11 horas, elas estão todas abertas. Mas em compensação, as abelhas arapuá tomam de conta aqui, sabe? Já me ensinaram a colocar, pulverizar o chá cravo da Índia, mas não deu bastante resultado não, gente. Aqui meus pés de acerola, ó, elas estavam maiores e eu podei elas, mas elas estão tudo, ó, brotando, gente, ó. Tem broto em todo canto aqui, ó. E ela ficou até mais cheinha. Aqui outra alborquia, mas também não está pronta porque foram todos feitos no mesmo dia. Aqui é um pezinho de pimentinha de cheiro, já está florindo aqui, ó. Bem aqui já está florindo. Ixi, gente, eu tô vendo aqui formigas. Já tenho que entrar com alguma intervenção. Ó, um pezinho de morango bem aqui, ó, já tá dando frutos. Aqui é um pé de alguma cidreira que eu não sei o nome. Pé de capim santo. Aqui é a água. A cada 15 dias é que eu encho essa caixa de 1000 litros. Então ela tem que dar cada 15 dias para aguar o terreno todo. É por isso que a grama eu não consigo aguar todas as partes. Vou esperar o inverno
para começar a agilizar isso daí. Aqui são pés de couve manteiga, né? Plantei mais aqui, ó, plantei hoje. Vou mostrar para vocês, ó. Eu botei isso daqui para proteção do sol, né? Porque como ela tá fixando ainda na terra, se vier sol quente mata ela, né? Aqui também, ó, são 4 pezinhos. Aqui são mais planta. Aqui pé de tomate, ó, que já tá dando os tomatinhos. Eu já tenho que também começar a proteger ele com um saquinho, ó. Aqui também. Cadê aqui? Aqui é um pezinho de hortelã. Tá muito limitado no vasinho. Por isso que o bichinho tá feio. Aqui também, gente, ó, nesse jardim aqui tem essa plantinha bem aqui, ó. Eu plantei agora, por isso que tá com a proteção da telha, né? Para não pegar tão sol quente. Tenho também meu pé de goiaba, bem aqui, ó. Aqui são as suculentas, né, protegida da chuva e do sol. Plantei também hoje. Aqui é meu pé de caju, que tá todo brotando, ó. Eu vi na internet, gente, que a gente corta as metades das folhas para ele se desenvolver mais rápido. Eu não sei se desenvolveu mais rápido, mas eu não gostei dessa fórmula, desse ensinamento que deram na internet. Mas tudo aqui eu testo, entendeu? Um pezinho de limão, tá crescendo. Aqui é meu pé de amora, que também eu podei, tava com os galhos muito altos, muito grandão. Ele, infelizmente, ele é das amoras pequenininhas, ó. Tem amora, ó, mas são muito pequenininhas, não tem como nem comer. Pelo menos para fazer sombra, né, para as outras plantas. Mas tá bonito. Meus pés de cana estão crescendo, né? Botei mato, folha, galho para proteger o chão e deixar sempre úmido. Mas temos 4 pezinhos de cana para quando tiver bem grandão a gente chupar cana, né? Aqui também fiz uma poda brusca, né? E já tá florindo não, toda vez eu me atrapalho. É brotando, ó, pé de laranja. Aqui são meus pés capim santo, também tão bonito, ó. Agora vou para a parte que são as abelhas, ó. São três enxames aqui, né? Lá está o outro, ó, lá ali, ó. Lá está bem longe. Aqui é meu pé de maçã, né, que eu fiz também alporquia. Ele aqui era bem grandão, ó. Tinha um galho bem grandão e eu fiz a alporquia para multiplicar eles. E aqui foi o broto que nasceu já, ó. Uns pezinhos de morango, como eu falei, ó, elas estão com as folhas cortadas, porque eu segui aquele teste lá que ensinaram na internet, mas não faço mais, não, nem contribui, nem flui nada. Aqui outro pé de maçã, aqui dentro desse balde temos manjericão plantado, que eu plantei hoje, por isso está protegido do sol. E se tiver sol quente, mata na hora, né? Pronto, galera, ó, onde estão esses balde aqui, ó.
e essa tampa são as minhas composteiras. Eu trago lá de casa resto de comida, de casca de verdura, casca de ovos, e vou colocando aqui as folhas com terra e minhoca para fazer a nossa composteira. Aqui também, aqui é na terra, gente, ó. Eu boto os pés de manga, as mangas, quer dizer, e vou revirando a cada 5, 10 dias. Aí vai virando adubo e botar nas plantas. Tem uma isca, ó, de atrativo, marmelada. Ali tem outro, ó. Aqui neste bananal também tem 2 iscas, mas não pegaram. E aqui, gente, ó, meus pés de morango como tão bonito, gente. Já tá começando a dar folhas, ficando bem verdinha, mas a praguinha já tá começando a, olha aqui, ó, atacar. Tenho que começar a entrar com um pulverizador caseiro, né, que não afete a planta, né, o solo. Aqui é umas caixinhas vazias, só aguardando um enxameamento ou uma multiplicação. Então aqui, galera, é aonde que eu faço as minhas estarquias. Ó, esses pezinhos aqui de alecrim foram tudo da alborquia que eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tudinho pegaram, tudinho. E o resto que estão aqui são de estarquia mesmo. Eu simplesmente, quando vou podar ou arranjo uns galhos de fruta de alguma planta que eu gosto, eu vou, enfim, aqui. Algumas pega, outras não pega, né? Mas é assim, ó, como vocês verem, algumas pegaram, ó, outras estão pegando, mas umas também morreram, ó. É assim. Mas toda vez que eu arranjo um galho que eu me interesso, frutífera, eu vou enfim aqui. Vai que cola, né? Pega, enraiza. Eu tô esperando só o enraizamento para mudar desses vasos e colocar no lugar fixo. Aqui mais umas plantinhas, né? Pronto, gente. Esse foi o cenário do meu terreno hoje. Ah, e vou mostrar para vocês também o meu sistema de água, gente. Ó, aqui, esse cano aqui é onde recebe a cada 15 dias do poço. Ligado lá o motor e enche a caixa. Agora daqui eu precisei fazer um sistema de água que eu comprei na internet. Foi esse motorzinho aqui, um kitzinho, ó. Esse motorzinho aqui, né? Que o terreno não tem energia, não tem. Eu não pretendo colocar agora porque já é mais um gasto, porque eu não vou construir agora, então vai demorar um pouquinho. Veio esse motorzinho com a placa solar, não sei se vai dar para vocês ver aqui. Pronto. Comprei uma bateria de moto de 12 volts, coloco o motorzinho dentro da água aqui, ó, e ligo o motor e saio aguando as plantas do terreno tudinho. Já tá com 3 meses, mas eu tô gostando desse sistema, certo? Já fiz a medição da bateria. Realmente a placa solar está fazendo sua função, que é carregar a bateria. Não deixa ela descarregar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like.
comente e se inscreva no canal para me ajudar. O inverno já está chegando. Olha as chuvas, as nuvens e até mais.